primeiro ano da Escola Alegria de Aprender. Hoje falaremos um pouco sobre respiração celular. E aí, gostaria que todos tivessem muita atenção no que o professor vai falar hoje. É um tema muito importante, esse tema tende a cair nos vestibulares, então você tem que ter um conhecimento de como ocorre a respiração celular. Pessoal, sobre o corpo, sobre o nosso corpo, é bem interessante para você conhecer o funcionamento do seu corpo, para você saber exatamente em quais condições você encontra. E você conhecer todo o processo que ocorre dentro de você. Respiração celular. Para começar falando de respiração celular, a gente precisa dar uma revisão na molécula de glicose. Primeiro, o que é molécula de glicose? É um dos principais produtos da fotossíntese, a molécula de glicose. Inicia a respiração celular em seres procariontes e eucariontes. É um cristal sólido, adocicado, de fórmula. Qual que é a fórmula que nós temos dessa molécula? É aqui, ó. 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Essa é a fórmula. C6H12O6. Ele é encontrado na natureza, na forma livre ou combinada. Glicose nada mais é do que açúcar. Ou seja, um monossacarídeo, um carboidrato, não podemos definir também assim, que é produzido principalmente pela fotossíntese. Então, a planta, quando faz fotossíntese, ela forma glicose. Você anota aí, ó. A planta, quando faz fotossíntese, ela forma glicose. E vai passar essa glicose para os outros seres vivos através da cadeia alimentar, através da alimentação. Então, nós adquirimos a glicose através da alimentação. Nós. A planta através da fotossíntese. Muito claro isso daí, tá bom? Exemplo. Vou dar um exemplo. Então, por isso que a gente geralmente extrai esses produtos de plantas, né? A glicose sempre vem da planta. Vou dar um exemplo. Trigo tem glicose. Trigo vem o quê? Uma planta. O pão tem glicose. O pão vem do trigo, o trigo é a planta. O arroz possui glicose. O arroz, ele vem de uma planta. Você entendeu? Então, nós vamos adquirir a glicose do que nós vamos consumir. E a glicose é provinda de uma planta. Ela é produzida através da fotossíntese. Vamos ter uma noção aqui, ó. Hoje de manhã, você acordou animadão, hoje vai ter aula de biologia, que coisa boa, melhor dia da minha semana. Você acordou animado, o sol raiando, você 4 horas da manhã já estava louco para chegar esse horário da aula. Aí você pegou uns pãozão de todo tamanho, lambuzou ele de manteiga, começou a ingerir ele. Na hora que ele vai entrar no seu organismo, ele começa o processo de quebra dele. Vou começar o processo digestivo dele. E nesse processo digestivo, vou começar a quebrar as moléculas que ele possui transformar em glicose para o meu corpo aproveitar. E para onde que vai essa glicose? Para a nossa corrente sanguínea. É lá para a corrente sanguínea. E aí vai entrar uma coisinha muito interessante, que é os
pâncreas. Os pâncreas vai ter que pegar a molécula de glicose e colocar na célula para ser queimada. Alunos, quem tem diabetes, o pâncreas deixa de fazer essa função, é isso que ocorre. E aí, a molécula de glicose fica no sangue. Quem não tem, o pâncreas tem a capacidade de pegar as moléculas e colocar dentro da célula para queimar. Quem tem, ele perde essa capacidade. Por isso que o açúcar permanece no sangue. Então, você tem que queimar de outra forma. Compreenda isso. A glicose é uma molécula que tem muita energia, mas muita energia mesmo, nas suas ligações. No caso, os elétrons. Entre os átomos, no caso aqui, os elétrons fazem ligação entre os átomos, átomo de carbono, átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio, tem muita energia potencial. Gente, mas a gente mais ou menos entendeu o que é glicose, né? Da onde provém a glicose? O que ela é? Ela é energia. Pensar, glicose é energia. Antes de iniciar a falar para vocês sobre respiração celular, eu quero que você entenda o que é glicose. Da onde que eu vou adquirir a glicose? Como que eu queimo a glicose? A glicose é queimada na célula, principalmente na mitocôndria. Principalmente. Mas nós vamos ver que ela também pode ser queimada no citosol. Mas agora, a respiração celular consiste no que mesmo? No que a respiração celular consiste? A respiração celular consiste em pegar essa molécula de glicose, retirar essa energia que está nela, que está dentro dela, e transferir essa energia para uma outra molécula, que é a fonte energética da célula, que é o famoso trifosfato de adenina. Desculpa, trifosfato de adenosina. Que está bem conhecido como ATP. Pessoal, lembra sobre o ATP? Você lembra o que é ATP? ATP é trifosfato de adenosina. É uma molécula indispensável que garante a liberação de energia para as células dos seres vivos. Você lembra disso? Que ela garante energia para nós. O ATP ok. Pessoal, se você estiver carinhoso para dar para alguém, trifosfato de adenosina. Para que é melhor do que o nome desse? É bonito demais esse nome, meu Deus do céu. Trifosfato de adenosina. Moleque vai sofrer bullying até não aguentar mais. Não, moço, não, mas é um nome carinhoso. Você vai chegar para a namorada sua e falar assim, eu te dar um nome carinhoso, ou chamar você de trifosfato de adenosina. É, né? O homem chama trifosfato e a mulher adenosina. Entendeu? Adenosina. Adenosina. Tudo bem com a senhora? Nome... Puta que... Esse nome então... Não tenho nem palavra para esse nome, muito bom. Deixa quieto, cuidado. Está sendo gravado. Vamos lá.
Então, basicamente, a respiração celular transfere energia dos alimentos para o ATP. Basicamente, vamos pensar assim, ó. Tá vendo essa flechinha aqui, ó? Glicose, ATP. Tá vendo essa flechinha aqui? A transferência de Mas energia. só a glicose não consegue. Só a glicose não consegue fazer o ATP, né? Só a glicose. É. A glicose, na quebra da glicose, nós vamos ganhar ATP. Eu vou Entendi. na quebra da glicose. Nós vamos chegar ali no momento, você vai entender belezinha. A respiração celular, gente, ela divide em 3 fases. Glicose, que é a primeira fase que nós vamos estudar. Ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. 3 fases. Nós vamos estudar as 3 fases. Glicose, que é essa daqui, que é essa fase aqui, ó. Aqui tá elas aqui, ó. Glicose, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidante. Pode marcar essas 3 fases aí. Aqui ele está falando 4 etapas. Tá beleza? Que ele considera a cadeia respiratória também. Que é onde ocorre a ATP. Mas as principais que eu quero que você entenda, essas 3 aqui, ó. Glicose, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Essas 3 você tem que ter o conhecimento dela. Vamos lá. Primeiro eu vou falar. Primeiro eu vou falar para vocês glicose. Tá aqui a glicose. Onde ocorre a glicose? A glicose acontece no líquido citoplasmático, que é chamado de citosol. Ainda tem outro nome. Hialoplasma. Depois, o produto da glicose vai para dentro da mitocôndria, o ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial. Então, ocorre primeiro no citosol, depois vai para dentro da mitocôndria e depois é realizado o ciclo de Krebs. É uma cadeia. Mas o que é isso? O que é isso? O que é? Pessoal, o que seria matriz mitocondrial? Vamos voltar um pouquinho antes aqui, ó. Nós estávamos trabalhando na mitocôndria. Eu tenho aqui, ó. Matriz mitocondrial contém enzimas do ciclo de Krebs, enzima de oxidação dos ácidos graxos, íons, magnésio, DNA, RNA, entendeu? Tudo. E aí nós temos um mitossomos. Mas o que é isso mesmo, professor? Não estou entendendo nada. É um líquido que tem lá dentro da mitocôndria
viu? É um líquido que tem dentro da mitocôndria. Acabando o ciclo de Krebs, nós temos o quê? Na hora que ele passa pelo ciclo de Krebs, nós temos o quê? A fosforilação oxidativa, que é a terceira fase da respiração celular, que vai acontecer nas cristas mitocondriais. Vamos lá olhar lá a mitocôndria que vai ocorrer. Para nós saber o que é crista mitocondrial. Crista mitocondrial, tá vendo essa curvinha aqui, ó? As curvas, ó, as ondulações, tá vendo essas ondulações aqui? Isso é minha crista mitocondrial. O que são as cristas mitocondriais? Nada mais é do que as dobras da membrana interna da mitocôndria. Nada mais é do que as dobras da membrana interna da mitocôndria. Pessoal, primeiramente, vamos voltar ali. O que significa glicose mesmo? O que significa glicose? Estamos falando sobre glicose, mas o que significa glicose mesmo? Alguém sabe me dizer o significado da palavra glicose? Olha aqui, vamos olhar aqui. Aqui nós temos a molécula de glicose, tá vendo aqui, ó? C6, nunca esqueça de H12O6. Mas o que significa glicose? Glicose é uma palavra que vem do grego, que significa quebra-açúcar, ou seja, quebra da molécula de açúcar. Quebra da molécula de açúcar. Então, glicose, na glicose nós vamos ter a quebra de qual açúcar? O açúcar da glicose. Na glicólise, nós vamos ter a quebra do açúcar da glicose. Então, na glicólise, nós vamos ter a quebra do açúcar da glicose. Tá vendo que aqui ele tem 6 carbono? Ele quebrou, ele foi para 3 carbono. 12 hidrogênio passou para 4 hidrogênio. E 6 oxigênio passou para 3 oxigênios. Era até bom que na química você já tivesse um pouco de conhecimento sobre hidrocarbonetos. Mas eu acho que esse conteúdo ainda não chegou para vocês. Vocês são bem lentozinhos na química, né? Vocês ainda não trabalharam ligações químicas, não, né? Já. Já trabalharam, sabe o que é hidrocarboneto? Mais ou menos. Eu não faço a menor ideia do que o senhor está falando, então. Os hidrocarbonetos são compostos que só tem carbono e hidrogênio. Já estudaram? Sim. Que bom. Hidrocarbonetos. É até bom para você saber sobre ligações. Que o hidrogênio aqui, porque para entender que o hidrogênio aqui, professor, por que o hidrogênio aqui também não é metade? Foi todos que era metade. O hidrogênio ele só está completando. Entender um pouco sobre isso. Mas tudo bem. E entender o que é dupla ligação, tripla ligação, o que seria mais fácil quebrar quando há dupla, quando há tripla, qual que é mais fácil haver uma quebra. Então, para entender essa questãozinha, mas eu, como você já falar, já estudar, então já vão ter uma compreensão. Então, nós falamos que a glicólise nada mais é que a quebra do açúcar da glicose. A molécula de glicose, ela tem 6 carbonos, nesta fase aqui em cima, e ela é quebrada, passando para o quê? Duas moléculas do famoso
piruvato. Qual a composição de um piruvato? 3 carbono, 4 hidrogênio e 3 oxigênio. Então, ela vai transformar em 2 moléculas, cada uma contém 3 carbonos. O que me interessa aí muito é o carbono, para me conhecer. Essa molécula tem 3 carbonos, recebe o nome. Como falei para vocês, ela é conhecida por quê? Ácido pirúvico, ácido pirúvico ou em cima nós temos aqui o nome. Piruvato. Anota isso que eu estou falando para vocês. Peguei o açúcar, comi aquele sandubão sarado. Quando ele chegou lá no meu organismo, chegou lá na minha célula, foi para minha corrente sanguínea. Aí meus pâncreas pegou ele e jogou a glicose na minha célula. O que vai acontecer lá? Primeira coisa, a quebra dessa glicose. Quebrei essa glicose e transformei em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Vamos continuar entendendo. Todo esse processo, como eu já disse, vai ocorrer no líquido do citoplasma. Graças às enzimas que também estão espalhadas por ali. Gente, agora antes de a gente entender toda a glicólise, primeiro você precisa conhecer, não pode esquecer de NAD. Da palavra, o que é o NAD? Lembra o que é o NAD? NAD mais, ele está o quê? NAD, o que é NAD, na verdade? O que é o NAD? Nada mais é do que nicotinamida. Alô? Por um minuto pensei que era o meu que tinha bugado. Eu também. Acho que o professor deu delay aí. Dormiu. Sei lá, deixa o microfone ligado. Professor, você tá aí? Vai ver, ele foi assassinado agora. E não pode Hã? mais falar. Foi assassinado. Quem? Você? Professor. Por quê? Ficou Não, quieto, assassinou. nada aí. Começou a falar e no meio do caminho parou. O NAD? É, você tava falando do NAD, daí parou do nada, não falou mais nada. Sei que tu tinha morrido, cara. Não. Se lembra que o NAD foi tema da aula passada, né? Aham. Uhum. Não. Lembra disso? Que eu expliquei Eu me para esqueci. vocês Eu o que lembro. o NAD é, qual que é a função dele, é capturar Eu lembro hidrogênio. que você explicou, mas não o que o senhor explicou. Ah? Não. Eu lembro que você falou, mas não o que o senhor explicou. Que o NAD, a função dele é capturar hidrogênio. Hidrogênio liberado nas quebras. Verdade, você tem razão. Deixa eu pegar esse desenho aqui para você entender. Agora que você vai entender melhor. Ó, nós temos a molécula de glicose. Tá vendo aqui a molécula de glicose? Ela contém 6 carbono, 12 hidrogênio, 6 oxigênio. A molécula de glicose, na hora que entra no nosso citosol, ela vai receber 2 fosfatos. Tá vendo aqui, ó? 2 fosfatos, 2 moléculas de fosfato. O que essas moléculas de fosfato vão acontecer? Elas vão aderir à molécula de glicose e ela vai transformar essa molécula de glicose em um efeito explosivo. Um efeito explosivo que vai fazer com que ela se separe.
Elas se separam. De um lado, eu vou ter 3 moléculas de carbono, que é um piruvato, e do outro lado, eu vou ter a formação de outro piruvato. Na hora, o que eu vou acontecer aqui também que eu tenho que entender? Para fazer essa quebra dessa molécula, eu vou ter que gastar energia, eu vou ter que gastar ATP. Presta atenção. Para fazer essa quebra, eu vou fazer um investimento de ATP aqui, de energia de ATP, mas que posteriormente eu vou ganhar esse ATP de novo. Então, ATP, nós aprendemos que ATP é o quê? Energia. Você comeu aquele sanduba, aquele sanduichão, aí vai chegar no seu estômago, ele vai estar no processo digestivo, vai liberar a molécula de glicose, a glicose vai para a corrente sanguínea tua, seu pâncreas vai pegar essa molécula de glicose, colocar dentro da sua célula, lá no citoplasma, na tua célula, começa a quebra dela. Para eu quebrar, eu vou fazer um investimento de ATP. ATP nada mais é do que energia. Eu vou colocar energia para quebrar essa molécula de glicose. Quebrei ela. Vamos ver lá como é que ela vai ficar agora. Ela vai ficar agora com o composto químico dela. 3 carbonos, 4 hidrogênio, 3 oxigênio. Beleza? Tem um composto dela aqui quebrado. Investi 2 ATP. Investi meu fósforo. Fosfato, desculpa. Investi aqui moléculas de fosfato aqui para quebrar essa molécula. Bomba. O que vai acontecer aqui, gente? Olha bem, na hora que eu tenho aqui o ATP, na hora que eu estou colocando ATP aqui, entendeu? O que vai acontecer aqui? Percebe-se que aqui eu tenho 2 moléculas de ATP, eu tenho um trifosfato. Como eu investi 2 fosfatos, eu perdi ele, eu passei para ter o quê? ADP. Eu passei agora, em vez de ter 3 fosfatos em cada molécula, eu perdi 2 fosfatos, eu passo a ter um ADP. 2 fosfatos apenas. Beleza? Entenderam essa primeira parte aqui? Vamos para a segunda parte agora. Na hora que eu tenho aqui, na hora que houve essa quebra, houve uma liberação de hidrogênio. Mas eu não liberei somente um hidrogênio. Eu liberei 4 moléculas de hidrogênio cada um. 4 aqui, 4 aqui. Olha bem, eu liberei 4 e 4 moléculas de hidrogênio. Eu liberei 2 aqui e 2 aqui, desculpa. 2 moléculas aqui e 2 moléculas aqui. No total de 4 hidrogênio eu liberei. O NAD, ele só tem capacidade de pegar um hidrogênio. Ele vai pegar um hidrogênio, vai ficar, ele era NAD+, passou a NADH, e fica um hidrogênio liberado. Do outro lado, a mesma coisa também. O NAD vai pegar um hidrogênio e um fica liberado. O que vai acontecer? O que aconteceu nessa quebra aqui também? Toda a energia, quando é quebrada, toda molécula, quando ela é quebrada, ela libera o quê? Energia. E quem que é energia que nós estamos falando? ATP. Nesta quebra aqui, ela liberou energia. Ela liberou 2 moléculas, 4 moléculas de ATP. Só que 2 desse lado e 2 do lado de cá. Vamos embora, se colocou assim, bem forte. Pessoal, qual que é meu... Ó, pegadinha de vestibular. Pegadinha de vestibular. Qual que é o saldo que eu tenho de ATP no final? No final, o meu saldo só é 2 ATP. Por que 2 ATP? Porque eu investi 2 ATP no início para glicose e no final eu vou ganhar 4, só que 2 eu já investi. Então, meu saldo é apenas 2 ATP. E não 4. Pegadinha. Cuidado. Saldo de ATP é só 2 e não 4. Outra pegadinha de vestibular. Esta é a única fase que eu não necessito de oxigênio. Outra pegadinha, viu?
É ausência de oxigênio. As outras fases vão utilizar oxigênio. Essa não tem presença de oxigênio. Então, meus queridos, isso vocês não podem acontecer, não pode esquecer disso aqui. Então, esta molécula que tem 3 carbonos, que é o nome de piruvato, entendeu? Vai ser formado no final das quebras. Todo esse processo, como eu já disse, vai ocorrer no líquido citoplasma graças à ação de enzimas que também estão espalhadas por ali. Agora, antes da gente entender toda a glicólise, você tem que, antes de você compreender toda essa glicose, você tem que saber da importância que nós temos investimento aqui do ATP aqui para quebrar ela, dessa energia que eu vou gastar para quebrar, e que ela vai ter uma produção depois de 2 ATP. Então, veja a importância das vitaminas, principalmente complexo B, para nós termos o NADH, né? Eu só vou ter o NAD mais se eu tiver energia com complexo B, para que a respiração possa acontecer. Pessoal, eu falei aí de coenzima, e o que essa coenzima faz? O que o NAD faz? Pessoal, o NAD aqui, nós podemos dizer para ele é um capturador de elétrons de hidrogênio. Então, é como se fosse... Presta atenção. Vamos analisar se fosse uma viatura da polícia e os elétrons, os hidrogênios ali fosse bandido. E aí, quando eles vê esses caras bobeando, os elétrons, o NAD vê, ele vai lá e captura os elétrons. Ele captura os elétrons, os hidrogênios. Então, quando ele vê os hidrogênios bobeando, ele vai lá e captura ele. Ou seja, ele é um aceptor de hidrogênio, de elétrons. Quando ele capturar os elétrons e hidrogênio, ele está capturando energia. Olha bem. Então, é uma molécula que está carregada de energia. O NAD. Capturou hidrogênio e capturou energia. Então, ele tem que carregar de energia. E para que ela vai carregar energia? Para usar essa energia na fabricação do ATP. Na produção do ATP. É para isso que ele quer essa energia, para fabricar ATP. Vamos lembrar que quando ele não está capturando energia, ele encontra-se NAD+. Quando é que o NAD tem energia, quando não tem energia? Quando não tem energia, ele está o quê? Lembra lá, ó. Ele é NAD+. Esse aqui ele não tem energia. NADH, ele já capturou energia, um hidrogênio, então ele possui energia. Esta forma NAD+, ela não possui energia. A forma que possui energia, nós chamamos ela de reduzida. A forma que possui energia, nós chamamos ela de forma reduzida. Lembre-se que quando a molécula... Vamos lembrar para isso de química. Lembre-se que uma molécula, quando recebe elétrons, ela está sendo reduzida.
Uma molécula, quando recebe elétrons, ela está sendo reduzida. Pessoal, é bom vocês, assim, se tiver tempo, vocês olharem. Então, vamos olhar aqui uma coisa interessante aqui, ó. Nós temos temos aqui a molécula de glicose. A molécula de glicose, nós ouvimos 2 ADP. Esses ADP vão liberar o que aqui? Nós vamos ter nessa união, nesse encontro que nós temos aqui. Nós temos 2 moléculas de fosfato e o NAD, que é energia, NAD+. Vai haver a quebra de glicose, formando 2 piruvatos. Nós vamos ter 2 ATPs desta quebra. 2 ATP, que é o saldo que eu vou ter. Lembra que eu investi 2 ATP aqui, mas o saldo que eu tenho é 2 ATP. O saldo que eu tenho é 2 NADH, porque foi liberado hidrogênio nessa quebra aqui. O NAD estava aqui, capturou esse hidrogênio, mas ele só foi liberado 4 hidrogênio, ele só conseguiu capturar 2. 2 sobraram. E aí nós temos moléculas de hidrogênio. Vamos embora contar, tem que estar balanceado. Se eu tenho 12 hidrogênio aqui, desse outro lado também tem que ter 12. 4 ficou aqui. 2 vezes 4 são 8. Vamos fazer as contas. 2 vezes 1 são 2. 8 e 2 são 10. 2 vezes 1 são 2. 10 com mais 2 aqui e com mais 4 aqui. Então foram liberados. Lembra-se. E aqui nós temos a formação de água, que libera também nessa reação. Isso é o que eu vou ter depois da quebra. Dúvidas? Ciclo de quebra. Vixe Maria, tem uma aí mais. Quem que é esse barulhento aí? Na verdade, eu acordei bem cansado e ainda não comi nada. Será? Entendeu? Ele tinha 2 e no final ficou novamente com 2. Saldo positivo. 2, investiu 2. Esses 2 foram utilizados para quebrar. Na verdade, ele forma-se 4, só que como ele investiu 2, nós temos que dizer que o saldo final foi 2. Então ele ficou com 4. Tipo assim, ele deu 2 e ficou com 4. Ele utiliza 2 para só que aí como ele utilizou 2, né? Só que como ele utilizou 2, que aí você fala bem assim, ó. Qual que é teu lucro? Se você comprou um objeto que custa X e você vendeu por 2x, qual que é teu lucro? Meu lucro é X. Não é 2x. Que X eu já tinha, né? Entendi. X eu investi, eu já tinha. Não faz todo sentido. Já era meu poder. Porque eu ganhei a multiplicando por 2 e ficando gigantesco o bagulho, dependendo da quantidade que a tua conta possui, né? Depois é uma questão de levar mais na frente, vou entrar essa questão de quantidade de mitocôndria, tudo mais, entrar outros assuntos. Galera, a aula de hoje praticamente finalizando, 8 horas e 53 minutos. Eu queria entrar em ciclo de Krebs, só que também é uma aula bem demorada, explicação bem grande, então não adianta eu iniciar e não concluir. Sobre respiração celular, deixa eu deixar algumas observações sobre respiração celular aqui para vocês, antes de eu finalizar. Eu queria algumas observações que vocês têm. Que aqui na glicose, primeira observação, que aqui não usa oxigênio. Entendeu? E também não há produção de gás carbônico, viu? Aqui não há produção de gás carbônico. Não há produção. Produção. Então, beleza? Vamos pegar essa ideia aqui, ó, que aqui na glicose não usa oxigênio e não há produção de gás carbônico. Entendeu?
É bem interessante vocês colocar isso daí para vocês não ter, futuramente, vocês não ter essa dúvida. Algo mais perguntando? Principal coisa que pergunta, qual o lucro que ele vai ter no final, 2 ATP, e se há ou não presença de oxigênio. Não há presença de oxigênio. 2 perguntinhas de vestibular que podem cair para vocês. Palavra do dia, palavra-chave. Palavra-chave, vamos lá com a palavrinha-chave. Palavra-chave hoje é pirovato. E aí eu vou encerrando minha aula. Fique com Deus e até a próxima aula. Tenha um ótimo dia para vocês.